a elite... Vamos pegar o Paraná aqui de exemplo, porque talvez seja mais fácil talvez seja mais fácil de trabalhar. O que você vê como um caminho mais adequado? Tentar educar essa elite, fazer o que eles deveriam fazer, tipo... Eles deveriam formular essas ideias. Ou a gente leva os set de ideias pra eles, ou forma uma elite nova. Qual que é o caminho mais adequado? Nem o fácil, adequado. O caminho mais adequado é o que a gente está fazendo, é formar a próxima geração. Próxima geração que vai ser a elite. Que é o que está acontecendo, tá? Com o renanismo, né? Vários Faria Limers, grandes gestores do PIB brasileiro, estão virando e falando assim, estão indo encontrar o Renan e estão falando, olha, eu estou apoiando você porque meu filho me encheu tanto meu saco que eu vim ver o que era e gostei. E é isso. Pô, quando a gente olha lá, por isso que o Nicolas tá rasgando o fiofó, por isso que eles estão desesperados, porque, cara, o Renan Santos tem 35% a 40% de apoio de jovens geração Z. É assustador quando você abre, por exemplo, a pesquisa Atlas e você vê os outros candidatos com 2, 1, 0,5% e o Flávio, que já tá em primeiro no todo, com menos do que o próprio Renan. Exato. E assim, infelizmente vivemos num mundo onde nossos pais tiveram poucos filhos. Se a gente tiver, eu falo isso, se a gente tivesse nos anos 60, tivesse nos anos 40, o Renan Santos estava em primeiro estourado. É que não tem jovem, tem pouco jovem. E eu acho que parte do desespero do jovem é isso também, porque tem pouco jovem e tem uma conta gigante para vocês pagarem. Então, a gente tem que aproveitar que o jovem é mais eficiente em lidar com a tecnologia. Porque o que é a tecnologia? A tecnologia é um catalisador de potencial. Né? É um catalisador de eficiência. Então, computação é isso, inteligência artificial é isso pra caralho. Então, a gente tem que aproveitar que... Quantos anos você tem? 27. Você? 27. Então, a gente tem que aproveitar que, assim, que a geração de vocês é mais familiarizada com essas ferramentas digitais que aumentam a eficiência para transcender o norm e réu. Porque se não transcendermos, vocês já são minoria numérica, né? Se não transcenderem o norm e réu, vocês estão fodidos. E a democracia é o lugar do norm e réu, né? É o lugar e a do gente, norm cara, é contra a gente, Vocês estão fodidos Nós porque somos um quarto. a democracia, se a gente partir do pressuposto que a democracia é a tirania da maioria, quem vai pagar essa conta são vocês. E tá se tornando de fato agora com as redes sociais, né? Porque antes era tipo uma oligarquia dirigente. Exato. E assim, bicho, cara, é isso. É um grito de sobrevivência. Eu não acho que é simplesmente só... que existe um componente estético, existe um componente de linguagem, né, e identidade estética que faz com que o jovem goste do Renan Santos, mas existe um outro componente que é um instinto de sobrevivência. No fundo do fundo, o Zoomer sabe que, cara, ele não vai conseguir comprar um apartamento, que ele não vai conseguir se aposentar. Tem até um nome para esse fenômeno, ansiedade alguma coisa, eu esqueci o nome, mas tem um nome para esse fenômeno que o Zoomer tá pensando assim, caralho, eu preciso ganhar muito dinheiro muito rápido porque eu não vou ter trabalho, eu não vou conseguir me aposentar, eu não vou conseguir ter família, eu não vou conseguir fazer porra nenhuma. Então, existe essa ansiedade e eu acho que o Zoomer está correto em ter essa ansiedade, esse desejo de mudança rápida, até porque as ferramentas que o Zoomer lida hoje são todas muito rápidas e muito eficientes e vão ser cada vez mais rápidas e mais eficientes. Eu acho que é o hustle economy. Não é alguma coisa eu gosto de martelar esse termo pra alguma coisa anxiety. Enfim. E aí... Desespero. Cara, vocês estão certos de estarem desesperados. Só que vocês são minoria. Vocês têm que entender assim, vocês são minoria, né? E nós, eu me coloco aqui porque eu sou um defensor da causa do futuro, né? Tanto que tenho filhas, 2 filhas e quero ter mais filhas. Todo mundo que tem filho deveria ser um defensor do futuro, mas os boomers traíram isso, né? Traíram essa lógica. Foi a primeira geração que traiu essa lógica, depois os Gen X, os X traíram, e a minha geração, os millennials, a maioria também traiu, porque nem sequer teve filho para ter um stake no futuro. Eu tenho 2 filhas, eu tenho um stake muito grande no futuro, amo muito as minhas filhas, e acho que sacrificar o futuro pelo presente, que foi o que a geração 1 dos boomers fez, uma cagada civilizacional gigantesca, mas foi feito, né? E quem tá pagando a conta, que são esses boomers, estão chegando para eles, vocês, falando assim, ó,
paga a conta e cala a boca. Eu fiz Nós somos a maioria. Pague a conta, cala a boca e não fale nada. E se você falar, você é um etarista. Se você falar, você é um homofóbico. Se você falar, você é um qualquer outra coisa, entendeu? A long house, né? Proteção dos idosos, dos enfermos, sempre. Não, tem que proteger os enfermos, tem que proteger Não, os mas idosos. é- O problema, claro que o problema é sacrificar o futuro para overprotection, proteger os idosos. Essa é a cagada. E... A escravização do, a gente vai do trabalhar. jovem. Cada Tá Zoomer subindo a audiência. cada Zoomer vai trabalhar para sustentar dois idosos. É isso. Esse é o futuro que a gente tem. O problema não é esse. não. O problema é assim: você é um Zoomer, tá? Você vai trabalhar para sustentar 2 idosos. O problema é que a sua função como Zoomer não é trabalhar para sustentar 2 idosos, é trabalhar para sustentar 2 crianças, não 2 idosos. Os idosos tiveram a vida inteira já trabalharam a vida inteira, tiveram a vida inteira para acumular capital, né? E por que os idosos que tiveram a vida inteira para acumular capital não conseguiram acumular capital? Porque eles foram roubados por uma elite política que deveria ter fornecido os meios para eles criarem esse capital e eles não criaram, né? Ou eles foram perdulários. Tem muita... Porque você pega assim, vamos pegar um caso de um juiz idoso que se aposentou com salário integral e ganhou em média aí seus 100 mil reais ou até R$1 milhão por mês, que tem casos de juízes que ganham isso. Você pega esse cara e você vai falar que esse cara tem um direito adquirido de ganhar R$1 milhão por mês de aposentadoria? No Brasil, Não. onde a média salarial é R$2 mil. Cara, por muito menos... Vocês sabem o que aconteceu com essas pessoas há 200 anos atrás. Por muito, 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 muito menos. E você vai falar que esse cara tem um direito adquirido de fazer isso? Ele tem um direito adquirido de obrigar você a trabalhar 5 meses por ano, que você não pode ficar com a sua família, você não pode jogar um videogame, você tem que parcelar uma porra de uma pizza pra um cara desse ganhar tudo isso? E o entendimento do Supremo é que seja direito adquirido. Por que o entendimento do Supremo é que isso é direito adquirido? Porque são velhos, né? Porque eles são parte do problema, é óbvio. Só que, de novo, vocês são minoria, vocês são o elo mais fraco. Só que vocês têm uma coisa que as gerações anteriores não tiveram, que são as grandes ferramentas de tecnologia que permitem que vocês tenham resultados muito maiores do que a sua própria individualidade. Só que a parte engraçada é que, citando um cara aqui, mesmo que a gente seja minoria, a gente vá pagar essa conta, existem traidores de geração. Claro, eu sou um traidor da A gente coopera com a... Não, sim. Eu sou um traidor da minha geração. Coopera com mentalidade do Tamir... Eu esqueci o resto do nome Sim, dele. dos trabalhistas. Ai, desindexar o BPC, buga, vai gerar um problema. Brother, essa pica não é minha, eu vou pagar essa conta. Não, o problema não é esse. Sabe, eu sei, óbvio que vai... só um dos problemas dele. Sabe, não fui eu que causei esse problema. Sim, É que esse é outro ponto que eu ia falar. Sabe, Então, todos esses 3 trabalhistas principais, eles têm um problema pessoal que faz com que eles sejam assim, né? eu acho que existem 2 problemas. Existe um primeiro problema, que é um problema de legitimidade. É injusto, num país como o Brasil, você querer desindexar o BPC sem mexer nos privilégios. E não vai rolar, ninguém vai conseguir. Ou se conseguir, essa pessoa vai fazer isso, vai ter uma rejeição fodida, tá? Agora, se você começar por cima e conseguir resolver a parte de cima, aí você tem uma legitimidade para resolver a parte de baixo. Então, assim, é realmente muito complicado num país onde um juiz tem o direito adquirido de ganhar R$1 milhão, você virar e falar que você, tem que mexer no BPC. Isso é um fato. Tem que fazer, tem que mexer no BPC, porque mexer no BPC é o rombo grande. Quando você olha numericamente, o problema maior está lá. Como diz o Ciro Gomes, dá bilhão, né? Na aposentadoria, que precisa ser mexido. E tem um problema nisso. Agora, para você ter a legitimidade de fazer isso, você precisa resolver outro caso. E, cara, você vai brigar com o grupo mais encardido do Brasil, que é juiz. Que é promotor público. É simplesmente o grupo mais encardido do Brasil de se brigar. Só que você precisa brigar com essa galera, né? E aqui eu tô atentando contra eu mesmo, né? Eu tô pleiteando a ser deputado federal. Uhum. Tem que brigar também, tem muito privilégio, tem que ter menos. Não precisa ter tanta coisa. Não. Num país como o Brasil, entendeu? Mesmo que, se você for olhar, o ganho, né, real de um deputado federal e comparar com um ganho real de um juiz, o do juiz é 10 vezes maior. 10 a 20 vezes maior, dependendo do caso do juiz. Você tá falando que, né? É grotesco, assim, a distorção do judiciário. É pornográfica. Só que os caras têm um poder
Imenso. A ponto, a coisa é tão bizarra, é tão absurda, a ponto do Flávio Dino ir lá e falar assim, olha, não pode mais ganhar... O juiz do Supremo, autoridade máxima, vai lá e fala assim, caneta, não dá pra ganhar mais do que o teto. Aí o sindicato dos juízes fala assim, foda-se o que você tá falando, nós vamos ganhar mais que o teto, tá aqui, ó. Puf, e ignora a decisão. De um juiz do Supremo Tribunal Federal. Exato, entendeu? Então, assim, cara, é difícil resolver esse problema pelos meios convencionais. E isso é uma coisa que a juventude precisa entender. O tamanho do problema e o custo do problema. Porque, assim, estão castrando a geração de vocês. Estão pegando, literalmente pegando o saco de vocês ou os ovários de vocês e jogando no lixo. Porque é isso que está sendo roubado de vocês. Está sendo roubado de vocês a perspectiva de fazerem parte da eternidade histórica, que é a reprodução. Né? A reprodução é um grande pacto entre aqueles que vieram antes e aqueles que vão vir depois. Então, eu sempre falo, né, que foi uma das decisões que fez eu querer ter filho, que é essa dívida que você tem. Você fala, pô, seus antepassados passaram fome, peste negra, o que você imaginar de tragédia, guerra, varíola, o que você imaginar, os caras todo dia passaram essas tragédias e pensaram, não, eu acredito no amanhã e eu vou ter filho, porque eu acho que o amanhã vai ser melhor em alguma medida. E foi melhor, e eu só tô aqui, você só tá aqui, você só tá aqui, porque um dia, hoje tá uma merda, mas eu vou ter filho. Hoje tá uma merda, mas eu vou ter filho. E é isso que tá sendo roubado de vocês, né? É a participação na maior transcendência histórica e temporal da experiência humana, que é a reprodução. E, cara, e os velhos estão falando assim, os velhos, a elite política tá falando assim, não, foda-se, você não vai poder criar seus 2 filhos, você vai ter que criar 2 velhos. Que tiveram a vida inteira para trabalhar, que tiveram a vida inteira para mudar a realidade política e não fizeram. Lógico que eu não tô falando assim, não, vamos deixar os velhos passando fome. Não, não é isso. Não vamos deixar ninguém passar fome. Mas também não podemos permitir, a geração de vocês não pode permitir, eu acredito que a minha geração também não deveria poder permitir, que seja roubado o futuro de uma nação inteira para sustentar uma geração que não foi responsável pelo próprio destino. Vocês estão tendo o chamado de fazer diferente, vocês estão sendo chamados pelo destino para resolver esse problema, né? E para terem o futuro, e para lutarem pelos filhos não nascidos de vocês e para lutarem por vocês mesmos nesse país. E o destino está passando. A minha geração, muita gente não fez isso. A geração X, muito menos. A geração dos nossos pais, muito menos. A geração dos nossos avós fez. Eles tentaram fazer, fizeram as cagadas, mas tentaram fazer e eles entregaram para os boomers, né? Uma geração melhor. Os boomers depois se fuderam, mas enfim. E é isso. E agora é a hora de vocês mostrarem quem vocês são para a história. É isso que vocês estão aí com 30 anos, a molecada tá com 20 anos. Vocês estão sendo julgados pela história e, cara, tá batendo na porta aí de vocês. Falando, e aí? O que vocês vão fazer? Qual é a escolha que vocês vão tomar? E tem enorme réu pra vocês também. Tem um monte de jovem retardado que tá falando assim, não, tá defendendo 70% de imposto. Porque é isso, né? Quando você joga essa dívida a longo prazo, você tá falando, beleza, você vai pagar 70% de imposto? Minhas filhas vão ter que pagar 80% de imposto? Porque como é que você trabalha o suficiente numa economia cada vez mais precarizada para sustentar 2 velhos e 2 crianças ou uma criança? E se só tiver um filho, aí tá, você vai ter, cada casal brasileiro vai ter na média aí 0,25 filhos e em 200 anos não existe mais nenhum brasileiro na face da Terra. E é isso, bicho. Tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. E rápido. E rápido. E vocês têm as ferramentas para isso. Diferente das outras gerações, vocês têm a ferramenta. Vocês têm um poder amplificador, vocês têm um domínio que as outras gerações não têm. Agora cabe a vocês serem melhores que os pais de vocês e serem melhores que os avós de vocês e serem melhores que os irmãos mais velhos de vocês.